É um prazer estar com vocês nessa noite maravilhosa, que faz calor e faz frio. Eu vou me autodescrever aqui, eu pediria também que depois, quando vocês se apresentassem, também fizesse isso, porque esse material está sendo gravado, ele também vai ficar online para ser visto, revisto várias vezes, para os colegas, né, chegar a mais pessoas, o acessível sempre. Vou falar para cá, então? Pode ser? Eu sou o Daniel de Almeida, eu sou um homem cis negro de pele clara, eu tenho meus cabelos, eles eram bem pretos, só que agora estão meio acinzentados, denunciando o tempo. Eu estou vestindo uma camiseta vermelha da Mostra Curta, que tem o logo desse ano, que é uma... Vou chamar que é uma câmera, não sei se ela é uma Super 8, é uma câmera de 16mm, mas é uma câmera cinematográfica, que está enrolada por uma cobra coral. E à frente disso, escrito 15ª Mostra Curta, né? E eu tô vestindo uma bermuda, mas eu tô com a minha blusa por cima aqui porque tá frio hoje, e uma papete, também denunciando a idade. Aqui. Tenho 1,87 de altura e sou muito bonito, segundo minha mãe, Dona Maria de Lourdes. E aí, gostaria que os nossos queridos realizadores, que para mim vocês é que são as estrelas da noite aqui, vou fazer diferente do que fiz ontem, vou deixar muito mais, vou fazer uma pergunta disparadora bem de boa e depois eu vou deixar para o público realmente trocar ideia, que eu vi que ontem fiquei muito feliz que a galera estava com a gana de perguntar, e eu acho melhor do que isso, do que eu ficar aqui, né, aquelas coisas, como vocês dizem. Então, quem quer começar a se apresentar, falar disso? Aí a gente tem os microfones, pode passar para os colegas e se autodescrevendo. Ninguém quer começar, gente? Eu vou ter que fazer aquela coisa de escola. Ninguém quer começar? Tá ligado aí? Deixa eu ver. Alô, 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 alô. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Diego, vou me autodescrever. Eu sou um homem pardo, tenho os braços tatuados, cabelo preto, uso barbicha, estou usando uma camisa rosa com um desenho animado estampado nela, que é o Ele, das Meninas Superpoderosas, para quem não conhece, calça jeans e sapato preto. Eu sou diretor, sou escritor também do Amaguaçu, a animação. Oi, eu sou a Júlia, sou uma mulher cis branca de cabelos castanhos claros, na altura do pescoço mais ou menos. Estou usando uma camisa quadriculada, calça jeans e botas pretas, e um óculos de armação vermelha. E eu sou roteirista, diretora e editora do Desvelo, que foi o último curta que a gente assistiu agora. Oi, eu sou o Marcos Sartori, eu sou um homem cis branco, tenho em torno de 1,80 m de altura, cabelo um pouco comprido, barba para fazer, óculos, estou usando uma camiseta preta escrito RP, mas não é Relações Públicas, é uma banda chama Renegades of Punk, calça jeans e um tênis preto. Acho que esqueci alguma coisa. Bom, talvez acho que é isso. A câmera está ali, tudo bem. E eu sou o técnico de som do Maputo. Estou representando aqui o filme do Lucas Abraão. Eu sou o João, mas eu uso o Age como nome artístico. João, prazer. Eu achei que era só o Age já. Não, tem... O Age é João de trás para frente. Eu sou um homem pardo, da pele clara. Eu uso um moicano com meu cabelo enrolado. Eu estou usando uma camiseta preta com a Mônica e a Magali. E eu vou me bastar isso. E estou com uma calça social bege e preta e um tênis preto e branco. Acho que... Meu nome é Gilberto.
falar para essa câmera? É? Pode ser. Meu nome é Gilberto. Eu estou usando uma roupa preta e um casaco verde. Tenho pouca barba. Sou um jovem senhor pardo. É isso, então. E aí, eu acho que nem pergunta, eu acho mais uma provocação mesmo, né? Eu vi aqui nós temos 3 filmes, né, de Campinas, um de Itatiba e o outro de Arthur Nogueira, né? E aí, o que eu penso, né, esse disparador é pensar a obra de vocês, que eu não vou estar falando dos filmes, porque vocês já viram a obra lá, vou estar falando disso, mas discutir mais esse cinema. Eu queria que vocês falassem, não respondessem, mas pensassem aqui, que eu acho que é mais um pensamento. Como que vocês acham que o filme de vocês dialoga com as nossas regionalidades? Eu penso muito isso, sempre pensando mais em Campinas em si, que está muito próximo à capital. E não sei se é uma pergunta muito filosófica, mas acho que não. Se a gente dialoga muito mais com o que a capital constrói enquanto cinema, ou se a gente está dialogando muito mais com o interior mesmo. E aí, a disparadora é isso. Como é que vocês, através do filme de vocês, da obra de vocês, dialoga com essas regionalidades do interior mesmo? Se alguém quiser começar. Posso começar. Bom, o meu filme, ele trata de um monumento que está aqui do lado do Museu da Imagem e do Som. Talvez seja o monumento mais visitado da cidade, mas talvez não seja visitado como um monumento, mas a gente não sabe exatamente como essas coisas começam e terminam. Eu acho que o filme, eu não tenho um repertório muito profundo de cinema do interior paulista. Então eu estudo cinema, eu dou aula sobre cinema, e eu acho que o que está muito na imagem é a própria trajetória do cinema, e acho que eu tenho uma ideia de que eu acho que o cinema, a arte, a escrita, ela não tem lugar, ela pode estar onde ela quiser. Ela pode ser regional, universal. Não acredito nessas filiações muito rígidas. E eu não gostaria que ela tivesse, né? Eu não gostaria que ela tivesse. Eu acho que fazer cinema em Campinas não necessariamente vai definir uma estética campineira. Porque eu acho que as coisas elas têm que ter caminhos mais livres para existir. Bom, eu acho que eu vou tomar um pouco da palavra do Abraão aqui, né? Eu acho que o mais próximo que eu posso dizer da obra do Abraão é que ele trabalha bastante com lendas, assim. Ele gosta de um pouco desses mitos do interior mesmo. Apesar que o Maputo, eu acho que ele bebe bastante da fonte de um realismo fantástico, né? Acho que foi a primeira vez que eu li esse roteiro, me lembrou bastante. Então, acho que ele conversa mais com uma obra latino-americana mesmo, né? Mas mesmo assim, eu acho que esse de ser um cinema um pouco mais de fronteira mesmo, um pouco um cinema um pouco mais verde, né? Do campo mesmo ali, eu acho que esse ambiente que ele resolveu gravar mesmo, filmar, eu acho que é o mais próximo que ele conversa mesmo com o cinema do interior. Eu acho que talvez um cinema campineiro. Bom, quando a gente estava construindo o Cissa Tempo, a gente achou que o filme só faria sentido na cidade, inclusive, porque é uma história muito própria, é uma personagem que é conhecida na rua e que não tem uma projeção para fora da cidade. E aí quando a gente começa a ver e rodar com o filme em estados do Nordeste, por exemplo, a gente vê que existe uma coisa ali que rompe essa barreira do regional e do local. Assim. A gente tinha colocado o filme numa bolha local, do local. Não era nem para a região, só fazia sentido na cidade, a gente achava. E aí, quando a gente para ver o feedback das pessoas, a gente entende que ele, para além de ser um filme interiorano, ele é um filme de personagem. E ele apresenta a cidade. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer com que o filme fosse um cartão postal da cidade. E para além disso,
a gente se conecta com muitas questões que são brasileiras no geral, né? A própria palavra travesti, que é muito usada aqui no Brasil, que tem esse peso para as pessoas trans, e essa identificação, ela aplicada no interior, ela tem uma outra camada, e aí a gente só vai construindo e desconstruindo, na verdade, o que cada lugar entende, não só com essas personagens que são muito nossas, que a gente encontra em todas as cidades, mas que a gente põe essa camada de onde ela é. A mulher trans de Artur Nogueira, ela tem um comportamento que é diferente da mulher trans de outros lugares. Assim, foi o que a gente entendeu tanto na pesquisa quanto nos discursos que a gente teve como feedback de outras pessoas de outros lugares também. Mais alguém? Então, assim, eu abro agora oficialmente o nosso bate-papo. Alguém aí já da plateia quer interpelar, fazer uma pergunta? Já tem ali, eu vou passar o microfone. Passar aqui. Sim. A audiodescrição você acha que precisa ou não? Tá. Então, a audiodescrição minha eu sou um homem branco, de castanho, com meus 24 anos, meio magro. Eu tô vestindo uma jaqueta meio com polo wear cinza e azul. Eu tô com uma calça azul marinho. Minha camiseta é preta com um círculo laranja com um símbolo de não igual, diferente. Acho que é isso. Eu tenho bigode também. Então, é isso. A minha pergunta é especificamente esqueci o seu nome do RP, o Marco. Eu fiquei curioso por causa do filme Maputo, em relação... Maputo é a capital do Moçambique, e eu fiquei pensando, tem alguma relação... eu nunca ouvi falar o uso do termo Maputo para alguma outra coisa que não fosse o nome da capital. Não sei se existe uma tradição de título, ou vocês inventaram para o filme, eu acho que eu queria saber mais sobre isso. Acho, mais uma vez, eu não escrevi o roteiro, né? Também estou respondendo pelo Abraão, assim, mas que eu conversei com ele, realmente, ele estava buscando alguma palavra que fosse relacionável com... que não tivesse exatamente um sentido próprio, né? Acho que por ser capital de Moçambique foi realmente, talvez não uma coincidência, mas alguma coisa que ele relacionou. Quando eu escutei a primeira vez essa palavra, assim, na verdade eu não lembrei de Moçambique, mas eu lembrei de Macondo, né? Que é a capital dos 100 anos de solidão. Então eu acho que é um pouco relacionado também com esse realismo fantástico que ele buscou na obra, sabe? Acho que responde essa pergunta. Mais alguma pergunta? Aqui. Vou chegar aí. Fala, garoto! Fala, garota! Sou uma mulher negra, cabelo ondulado, castanho escuro, grisalho. Estou de jaqueta de couro, blusa preta, calça azul, sandália. Tenho 1,70 de altura. Meu nome é Juliana. Vou perguntar sobre o Cissa. Fiquei muito impactada com essa obra. Assim, todos os filmes muito incríveis. Amei conhecer estou amando conhecer o cinema de Campinas, outro território. Venho de Mato Grosso, da cidade de Cuiabá, e é bom falar porque, né, é tão longe e ao mesmo tempo tão perto esse diálogo sobre cinema. E a minha questão em relação ao filme Cissa, né, eu gostei muito porque é uma quebra de paradigma quando a gente vê uma protagonista travesti trans tendo uma vida bem-sucedida e passando com os seus 35 anos, que aí é o marco da existência dessa questão estatística, né, das mulheres trans e travestis brasileiras. E é uma história que eu vou colocar entre aspas, né, porque vocês não trouxeram à tona as dores, trouxeram à tona uma vivência de uma mulher como toda outra mulher que escolheu o samba enredo e dançar nas festas com o seu corpo. E aí a minha questão é que assim, eu fiquei tão interessada pela história dessa mulher, me impactou tanto, que eu quero saber se vocês cogitam a possibilidade de pensar um longa-metragem em relação a essa vida,
Porque eu acho que quando a gente vai para o universo dos filmes, né, LGBTQIAPN+, a gente está nesse movimento de falar do viver, não do sobreviver. E eu gostaria de saber mais dela. Então, eu não sei se vocês cogitam, e se não cogitam, pensem sobre, porque eu gostaria pessoalmente de saber mais dela. É isso. Obrigado pelas palavras. É muito importante para a gente ter esse feedback específico, porque desde que eu comecei a fazer cinema, eu comecei a fazer cinema um pouco antes do filme da Cissa, né? Eu comecei o filme da Cissa com 22 anos e no comecinho dos meus estudos de cinema, estudo de cinema de forma independente, e o filme da Cissa foi o primeiro curta que eu fiz de verdade, assim, meu primeiro trabalho. E a gente não pensa num longa, primeiro pela maturidade, eu não sou um profissional maduro o suficiente para fazer um longa ainda, mas assim, é óbvio que a gente tem uma história ótima nas mãos e eu acho que saber desse interesse de volta do público, assim, que existe isso, é muito confortante para a gente e enche a gente de esperança também para continuar. Acho que um pacto que eu fiz quando eu decidi contar histórias da comunidade que eu faço parte é de nunca mostrar o lado ruim, sabe? Porque, a gente é divertido pra caramba, sabe? A gente dá muita risada, a gente é muito feliz, assim, nas nossas realizações, a gente tem muitos feitos importantes e eu acho que está na hora do controle da narrativa, está nas nossas mãos, assim. A gente tem muitos filmes de histórias com pessoas LGBTs, principalmente com pessoas trans, mas a maioria é horroroso. É a galera morrendo, a galera sofrendo preconceito na rua, apanhando e sendo expulso de casa, e dor, e morte, e essa coisa pesada, e assim... as minhas amigas trans são muito legais, sabe? Todas dariam um filme muito divertido. E aí a gente se propôs a isso. A Cissa é um personagem ímpar, assim, na cidade. E é uma história ela é a primeira mulher trans de Arthur Nogueira, assumidamente trans. Então, a transição dela foi feita na rua. Todo mundo via. Ela falou disso um pouco no filme, mas era isso. A transição da Cissa foi vista na avenida, no carnaval. Então, a história dela nunca foi marcada por momentos de sofrimento, de dor. Por mais que se esperasse isso dela, por mais que esperasse o abandono familiar, a prostituição na rua, a Cissa nunca viveu isso, sabe? E pra gente é uma felicidade. A primeira mulher trans de Arthur Nogueira, uma cidade interiorana com um histórico muito conservador mesmo, assim. Ter uma história dessa, a primeira já é uma história super bem sucedida, sabe? A Cissa, ela é educada formalmente, ela tem 3 diplomas e não só na beleza, ela é formada em pedagogia, ela é formada em enfermagem e ela escolheu ir para o caminho da beleza e ela escolheu estar na avenida fazendo arte e aí é um exemplo, porque é isso, foge de tudo que a gente tem na mídia tradicional, sabe? Então essa resposta é isso, a gente espera isso do público que impacte dessa forma. Não é uma história de dor, muito pelo contrário. É um sucesso que a gente tem visto no cinema, principalmente, um exponencial muito grande dessas narrativas. A gente está conseguindo tomar o controle dessa narrativa e falar para as pessoas, calma aí, né? Não, a gente não sofre apenas, e a gente entende também que o sofrimento não é um lugar de homenagear a gente entende que existem pessoas que gostam de ver pessoas LGBT sofrendo no cinema, né? Então, eu agradeço muito e vamos colocar na conta aí, talvez, quem sabe, um longa. A gente já tem um desdobramento ótimo. Aí, encerrando a minha fala, a Cissa é um filme de aposentadoria. A Cissa deixou muito declarado que ela não quer mais desfilar na avenida. Isso a gente filmou ano passado. Esse ano, a prefeitura chamou a Cissa para desfilar no carnaval de novo e ela foi. E aí, de novo, esse é meu último ano. Gente, ano que vem eu não volto. Até a prefeitura pedir para ela voltar. Tem mais perguntas? Aqui. Boa noite, meu nome é Bruno Mariani.
Eu sou um homem branco, cis, de cabelo castanho preto, meio liso, meio cacheado, barba grisalha. Estou vestindo uma camiseta preta, uma calça jeans. A minha pergunta vai para uma pergunta para o representante do Maputo. Eu não vou lembrar o nome de vocês, desculpa. E a outra pergunta para a representante do Desvelo. As crianças, elas estão super bonitas em cena, né? Tão confortáveis, tão... eu queria que você contasse um pouco para a gente do trabalho com as crianças, que eu acho que sempre é uma questão, né? E é um trabalho que não é confortável, né? Andar descalço no mato, entrar na lagoa, comer um inseto, né? Como é que foi essa brincadeira com elas, né? E para a colega do Desvelo, me parece muito uma história de pandemia, o Desvelo. E aí a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Como é que foi isso para vocês, esse diálogo com esse momento e a preparação da atriz, etc. Obrigada. Na verdade, o Desvelo ele nasceu meio que num susto, assim, que a gente queria participar de um projeto, que é o Festival de Cinema de Goiânia, que a proposta é fazer um curta-metragem em 24 horas. E eles lançavam às 18 horas um tema e a gente tinha que fazer tudo em 24 horas. E o tema era inteligência artificial. E quando eu digo tudo, é roteiro, tudo mesmo, assim, tem que ser feito em 24 horas, descobrir lugar, a gente não fazia a mínima ideia do que seria. Então, começando pela sua pergunta da preparação da atriz, também foi no susto. Eu já tinha trabalhado com ela no meu TCC, sabia que ela é uma pessoa que ela topa qualquer coisa, ela é super aberta e ela consegue entregar. E a gente trouxe ela e, apesar de ter um roteiro, como não tinha esse processo de decorar as falas, a gente também tentou deixar ela muito livre para trazer uma vivência, uma experiência dela para os diálogos, para o cansaço, essa coisa de final de dia. Então, eu adoraria te falar que teve uma super preparação, mas não teve. Assim, a preparação que ela tinha era enquanto a gente tentava montar uma coisa muito rápida, ela num canto, ela com ela mesma, primeiro pegando o texto para depois ela receber todas as orientações. E em relação à pandemia, faz muito sentido essa coisa de encontrar no tecnológico o que a gente faltava no humano, numa época de muito de solidão. Foi uma época de solidão, não tem outra palavra. Eu entendo que a nossa ideia principal foi tentar trazer essa percepção de que a inteligência artificial ela nunca vai realmente entender o que é o ser humano. Então, ela sempre vai ter a resposta de eu não entendi. Por mais que ela se desenvolva, ela nunca vai entender. Ela vai sempre dar de cara nesse muro. Mas vem um pouco também de uma experiência pessoal, que eu fui uma pessoa que, durante a pandemia, eu encontrei muito uma companhia nesse digital também, esse mundo não existente, né? Então, eu acho que veio muito disso também e fico muito, muito feliz de ver que refletiu, assim, porque apesar de ter sido feito tudo muito rápido, muito no susto, foi uma coisa de coração que ela estava lá, ela precisava sair. Então, bom, sobre as crianças, né? Assim, eu já trabalhei bastante com criança em outros projetos, assim, e sempre complexo, assim, no mínimo, para dizer. Geralmente as crianças cansam mais fácil, tem isso delas trabalharem menos mesmo, são 6 horas no cinema no máximo, assim, que elas devem, né? Mas o processo do Maputo, eu acho que foi muito mais simples,
teve 2 decisões que foram cruciais assim da produção para transformar isso em algo mais descomplicado, né? Que primeiro a gente teve uma preparadora de elenco no set, quem fez foi a Didi. Então ficou muito mais fácil para lidar com elas, assim. E essas crianças, elas chegaram também para a gravação, elas chegaram, acho que com 2 ou 3 dias antes, para rolar uma certa... Elas começaram a se comunicar melhor ali, elas se juntaram melhor e no final, tipo, aparentemente elas estavam muito amigas, assim. Eram crianças que elas não se conheciam, né? Elas vinham de diferentes classes sociais ali e no final estavam, sei lá, a gente gravou isso em 2022, em fevereiro. Elas estavam cantando Marina Sena junto, então elas estavam super próximas, assim, na época, sabe? Então, eu acho que vai mais por esse caminho mesmo. No processo do Maputo foi muito mais simples por elas serem amigas mesmo, se tornarem amigas muito mais rapidamente. E teve essa pessoa também que segurou as pontas, né? Tipo, sem falar que as crianças também, putz, elas eram ótimas, né? O Léo, que é esse personagem principal, ele topava tudo praticamente, assim. Quando ele come esse inseto, ele comeu um inseto de verdade, assim. A gente tinha insetos de tapioca no set e esses insetos eles foram comprados pela internet, mas esse inseto em específico ele topou comer, porque tipo, podia comer. Não era nada venenoso, assim, era comprovado. E fora outras coisas que ele fazia no set, assim, que ele topava com muita facilidade. O João, que fez essa criança que sempre é mais maldosa, assim, era um baita de um autor. A Kimberly também, e que fazia a mamãe também. Todos eles eram ótimos, assim. Então a gente acabou juntando um time legal, assim. Preparação lá, Fátima Toledo aí. Come inseto! Então, esses insetos, eles vendem pela internet, assim, tipo... Eles meio que são cenográficos, assim, na verdade. A Natie, que fez toda essa parte de maquiagem mesmo, né? Ela já tem um tempo de trampo, assim, e ela conhecia isso e foi direto neles. Eles não são, tipo, não dão alergia a nada, mas, tipo, é isso. A gente não pediu para ele comer. Ele falou, não, mas eu acho que eu poderia comer ele. E foi engraçado que, tipo, a gente comprou uns 50 desses, só que só sobrou um, porque, tipo, tava muito quente e a pessoa da produção não cuidou disso, então... Caramba, isso tá gravando tudo, né? Esquece. Bom, tem alguma pergunta, Jaque? Eu vou fazer uma pergunta para o Gilberto, mas fica aberto a todos vocês. Eu acho que já foi respondido de uma certa maneira em algumas falas. Mas poema para um trabalhador da cidade. Aí, é uma pergunta simples, assim. Por que essa história? Por que o poema para esse trabalhador? Quando a gente fala de trabalhadores, a cidade é construída por trabalhadores. E aí pensar, quem quiser também falar do seu filme, por que essa história em específico? Esse filme foi feito no contexto dos 250 anos de Campinas, né? Foi uma proposta da Prefeitura de Campinas, e a ideia era homenagear o servidor público. E aí a história para isso que eu escolhi, na verdade, motivado pelo Fábio, pelo Ramiro, foi pensar assim lá atrás, né, na formação da cidade, um dos primeiros artistas que chegaram aqui num momento em que poder público, poder privado, poder eclesiástico era meio que uma coisa só, né, meio que era o poder local, né? Então o Vitoriano, ele é um trabalhador da cidade, mas não é um trabalhador específico, ele é um artista. E a ideia de trabalhar com a imagem do trabalhador, né? Ou com a imagem de artistas como trabalhador, é uma coisa que eu gosto bastante. Ela vem da própria ideia da Lina Bobadji, que defende essa ideia de perda de um status de aura, de
de mística do artista e para olhar essa figura como um trabalhador, né? Então, o Vitoriano, ele é um baiano, ele é uma referência de um tipo de barroco brasileiro. No momento que uma das coisas mais significativas que ele faz é tirar o ouro das esculturas e valorizar a madeira, e também tirar as representações humanas, antropomorfizadas, e valorizar a representação da flora local. É uma pesquisa muito refinada de imagem, né? E aí ele deixou uma marca muito forte nessas igrejas, e aqui em Campinas foi a última igreja que ele trabalhou. Então, o que a gente vê aqui, né, no Altar Mor, é uma obra de arte extremamente singular de um artista que era muito difícil, inclusive, de ser copiado. E quando ele foi demitido, o artista que o substituiu não conseguiu reproduzir. E aí você tem até uma volta para elementos que na estética do Vitoriano já tinham sido abolidos, né? Então, esse é um dado, né? Aí o outro tem uma parceira minha, que é a Andrea Mendes, que ela fez a curadoria do projeto. Ela chamou esses artistas, porque a ideia era não falar do passado, era também pensar que essa história do Vitoriano, da condição do artista, e especificamente do artista negro, ela não mudou muito em relação à falta de reconhecimento público desse trabalho, né? Então é um filme que conversa com o passado e com o presente. É uma entrega também para pensar a cidade num monumento que atravessa várias temporalidades, né, dentro da ideia dos 250 anos de idade, e pensar, sobretudo, a figura do artista como um trabalhador. Alguém quer mais falar por que dessa escolha desse filme? Fora o Gil? Não. Alguma pergunta da... Eu também queria continuar com duas perguntas, uma para o AG e uma para o Diego. Maravilha, adoro realizadores assim. Agora eu quero saber de vocês. O seu é uma questão estética. Eu queria saber por que você escolheu que a Cissa fosse entrevistada, né, nesse formato Talking Head, bem de frente com a câmera, né, olhando para a câmera, né? Acho que Talking Head é mais comum ter isso, de ser um pouco mais lateral, assim, sem olhar para a câmera. E outra questão também que eu acho que é mais uma coisa que eu percebi, que eu achei lindo, assim, é essa cena que ela está no balcão, olhando o bloco passar, né? E em primeiro momento esse plano está um pouquinho mais fechado, né? E daí, nossa, me lembrou muito como se ela estivesse numa tela verde, né? E ao mesmo tempo, tipo, ela tá falando ali que ela tá mais distante, né, do carnaval naquele momento. Então, para mim pareceu tipo, uau, tipo uma separação, né? Aquele canto de lá, ela lá, e depois aqui. Depois que você abriu mais o ângulo da câmera, que eu percebi que na verdade estava no mesmo ambiente. Então não era uma tela verde, assim. Eu achei incrível isso, maravilhoso. Mas essa é uma questão. E para o Diego, você fez a animação, que fez a animação mesmo, né? Que olhando aqui a equipe técnica da animação de vocês, ela é bem curta, né? Eu estava pensando, tipo, o quanto solitário é fazer uma animação também, se você acha que é isso, e como trabalhar assim com uma equipe tão curta, assim, tipo, mantendo prazos para entrega do edital. Eu percebi que também é uma LPG, né? É uma equipe bem curta mesmo. Aparece meu nome várias vezes, né? Eu tentei pular uma linha, colocar outra pessoa para ficar grande, né? Senão ia ser uma só. Mas é isso, assim. Foi uma verba bem pequena. A animação, quem já fez, é uma animação frame a frame, né? Ela é feita em twice, assim. Então são 12 frames desenhados à mão, pintados por segundo, né? E daí a gente multiplica e fica 24 frames por segundo. Que ela é feita em 2 em 2. Mas é uma coisa... quando você está desenhando, primeiro você não tem nenhuma trilha, não tem nada. Daí você vai desenhando, vai testando, né? Eu tive muita ajuda da Stephanie, que a Stephanie é muito mais experiente que eu. Ela tem uma formação mesmo, né? No audiovisual, na animação.
E ela falou, não, vamos lá, vou fazer. Só que também não tinha nenhum encontro, era tudo via computador, WhatsApp e meeting, né, fazendo reunião. E é muito solitário mesmo, né? É que eu tenho uma neném agora, ela está com 2 anos, então acabou não sendo tão solitário. Então eu desenhei muito com ela no colo. É aquilo, né, gente? Coisa, você tem que ficar ali ouvindo podcast, ouvindo música e desenhando. Mas isso dá verba, que é muito pesado, né? Então você pega 1 ano e quando chega ali nos 10 meses, você tem que entregar em 1 ano. Quando chega nos 10 meses, você fala, nossa, que legal, agora só falta eu pintar tudo, né? Então é desesperador, sim, um pouco, né? Mas eu acho que toda arte, toda arte tem isso. Além de você se cobrar, se você se propor a fazer alguma coisa que tem esse financiamento externo, né, esse aporte, você tem que cumprir com as suas responsabilidades. O artista já se cobra, né? Pra caramba. Imagina ainda quando você pensa que é o Estado, é a prefeitura que está investindo em você ali, né? Então, daí volta tudo, né? Volta todo aquele senso de eu sou ruim, isso é horrível, não deu certo, todo mundo vai odiar, meu Deus, peguei dinheiro público para fazer isso, eu não merecia, tem muita gente que desenha melhor, sabe tudo isso? E então, mas é muito solitário. Mas vale a pena por causa desse momento, né? Você vê o pessoal assistindo, assim, isso vale a pena. Não, obrigado. Inicialmente, a Cissa não ia aparecer tantas vezes no filme daquela forma. Ele é um filme roteirizado, ele foi um filme roteirizado, a gente rodou como ficção. Que eu tenho pavor de imprevisto, então eu fui pro set já com tudo que eu ia filmar listado, assim. A gente rodou quase como uma ficção mesmo. Eu sabia o que a Cissa ia falar, na hora que ela ia falar, mas aí documentário não tem jeito, é filme de montagem, a gente só descobre que vai sair enquanto a gente está montando. Mas desde o começo a ideia era, a Cissa aparece 3 vezes no depoimento, mas são as 3 vezes um plano mais aberto, um meio plano e a última cena que é a carona da Cissa assim na tela, porque a Cissa ela tem uma presença muito imponente assim, e ela preenche os lugares com um olhar. É muito mágico, é tudo muito lindo assim, quando a gente começa a conversar com ela, a gente fica hipnotizado mesmo. E eu acho que esse foi um filme meio como uma resposta também para a cidade, que sempre subestimou o sucesso da Cissa. Tá lá escancarado. Mas aí a pessoa, gente, para vocês terem noção, a Cissa ainda é chamada pelo nome morto na cidade. Então, assim, é um desrespeito que é isso, não é uma violência física, mas é uma violência, ainda é uma violência. E aí isso é como uma resposta. A gente vai colocar a Cissa como imponente assim na tela e é quase como uma ameaça assim. Tanto o filme ele termina nesse tom de ameaça, né? Ela fala, eu tenho uma filha e ela vai continuar com esse legado, assim. É meio que um filme como de vingança também. Então sempre foi planejado a Cissa tá numa posição que ninguém conteste a posição que ela ocupa hoje no imaginário da cidade ou no quanto ela significa para as pessoas que inspiram ela. Tipo, a Cissa foi a primeira pessoa LGBT que eu convivi na minha vida. Ela morava, quando eu nascia, a Cissa morava na minha rua. Então eu cresci com essa imagem da Cissa forte e na avenida. Então eu quis colocar isso, esse lugar de quase ameaçador, assim, de intimidação, que ninguém contestasse isso. A gente não vê ela de outro jeito, a gente só vai ver ela muito poderosa na tela. E aí a cena da sacada foi muito importante e foi muito simbólico também para a Cissa, porque em quase 30 anos foi a primeira vez que ela foi para o carnaval sem estar num trio elétrico, sem estar num carro de destaque, sem estar com uma fantasia de 30 quilos nas costas. Foi o primeiro ano. Em 47 anos, ela saindo desde os 16, foi o primeiro ano que ela foi para lá. Então foi muito especial colocar ela para cima e assistindo. E aí rola até uma interação com a galera da corte que estava lá embaixo. E aí é muito especial para a gente proporcionar isso, não só para a Cissa, mas porque é isso, né? Quem não viu a Cissa na avenida tem isso agora para ver, porque acabou. Eu acho, né? A não sei que ano que vem ela volte se a prefeitura chamar de novo. Alguma pergunta? Tem aqui.
Olá, boa noite. Eu sou Bruna, sou uma pessoa de pele clara, estou vestindo uma bota e um vestido preto e um lenço vermelho. Eu tenho uma pergunta, primeiramente, parabéns a todos pelos filmes, pelas produções. Eu tenho uma pergunta a Diego. Eu fiquei bem intrigada assim, com o personagem ali, né, da animação. E eu gostaria de saber como que foi esse processo de criação, assim, da onde que surgiu essa inspiração, como que foi, e das cores também. Obrigado, Bruna. Então, essa personagem, ela nasceu... a história nasceu há muito tempo. Em 2017, minha vida deu uma... Eu era noivo, aí eu me separei, aí eu perdi meu emprego, aí morreu uma pessoa, morreu minha madrinha. 2017 foi doido, assim. Aí quando acabou 2017, eu falei, nossa, sabe quando você não sabe onde está o chão, assim? E eu acho que todo mundo que tem isso com a arte, com escrever, sempre vai buscar na sua arte tentar se reencontrar, né? O filme fala sobre isso, né? Âmago Açu em si é o seu âmago gigante, né? Então, essa personagem, ela surgiu de uma forma que eu conseguisse desenhar ela rápido, para não me dar trabalho, porque todo mundo, assim, quem já mexeu com animação sabe que quando você vai fazer uma animação frame a frame, tem muito detalhe. Então eu falei assim, olha, essa personagem tem que ser uma coisa que é fácil de eu desenhar, ao mesmo tempo ela tem que ser gostosa de você ver ela se mexer. Eu não quero que ela seja um ser humano, porque eu quero, sabe, ela é mais do que isso, assim, ela é um conceito. Então, eu tento quebrar todos esses conceitos já fixados. Então, ela não é uma fêmea, ela não é um macho, ela não tem filhote, ela não dá para encontrar nada ali. E de tentar buscar essa simplicidade na personagem em si, na principal, nasceu uma boneca. E daí essa boneca deu origem a todo um material de acessibilidade que faz parte do filme, que tem aqui no MIS, tem aqui uma caixa, que é um kit, que tem todas as personagens confeccionadas por um ateliê da OSC Grupo Primavera, aqui de Campinas, que eu sou educador social também, e tem um ateliê de mulheres da comunidade lá que fazem isso. Então, elas criaram essas bonecas, né, baseadas nas personagens, e os espectadores que têm baixa visão ou cegos puderam assistir o filme com audiodescrição e tateando as personagens, né? Então foi um processo assim, a verba do filme foi quase, acho que 20% em acessibilidade, voltada para acessibilidade. Então, na hora que eu fui criar a personagem, ela se criou sozinha e criou uma coisa muito maior, sabe? Então eu falei assim, eu quero uma coisa bem despretensiosa que não me dê trabalho. No final das contas, né, surgiu um trabalho muito maior e foi uma coisa que foi aceita muito bem pela comunidade, né, de cegos aqui de Campinas. Saiu no jornal, no Correio Popular, fiquei super feliz. E é uma coisa que proporcionou um outro entendimento do filme. Então, por exemplo, eu falo isso porque é uma coisa que me emociona muito, mas, por exemplo, um menino, ele assistiu o filme, né, da forma dele, tateando, e ele já sabia que as primeiras personagens eram hostis. Ele já percebeu que elas eram hostis e a personagem principal, a protagonista, não. Por quê? Porque elas têm aquele chifre pontudo. Então já deu essa sensação, porque a gente confeccionou a máscara em 3D, impressão 3D, e o corpo em pelúcia, sabe? Então, daí ela sentiu isso. Então, não querendo me alongar, a personagem foi uma coisa simples que virou uma coisa muito maior. E quanto à cor, é um processo bem básico, sabe? Comecei ali, falei, nossa, eu quero uma cor, vamos pensar uma coisa que não tem nada a ver. Aí joguei um vermelho. Agora isso, agora aquilo. Só que não tem como você experimentar tanto. Então, isso eu criei antes do filme, né? Então, os sentimentos que eu queria para cada cena, eu já tinha uma paleta de cor pronta. Então, às vezes eu falava para a Stephanie, eu falava assim, que eu quero que ela se sinta meio azul, sabe? Assim, quero que a personagem fique bem azul no cantinho. Dela falar, quando você fala azul é o quê? É triste? Não é triste, é meio azul assim mesmo, né? Então, a cor é meio que ela vai nascendo junto com o sentimento que você quer passar. E o digital, né?
Aí você muda de qualquer jeito lá. Aí não ficou legal. Aí você muda lá o RGB um pouquinho. Aí não, mais... Sabe assim. Aqui, sem querer criticar, meu Deus, eu amo vocês da Mostra Curta. Mas aqui, a parte que fica bem escura e ela fica azul, ficou difícil de enxergar, né? Não sei se sou eu que estava longe, mas ficou um pouquinmo difícil de enxergar. Daí eu já pensei, eu fiz alguma coisa errada aí, né? Para calibrar o matiz ali da cor. Mas obrigado pela pergunta. Alguma pergunta do público? Tem aqui. Isso é bom, tá vendo? Eu fiz um bom, não vou mais perguntar nada, adorei isso. Olá, boa noite. Meu nome é Ana. Tem que me descrever, né? Eu sou uma mulher branca cis, tenho um cabelo ondulado, uma franjinha no meio da testa. Estou usando uma blusa social, abotoada, com uma jaqueta de couro sintético por cima, sapatinho social, minha roupa de trabalho. Vim direto para cá. Eu queria fazer uma pergunta, Diego, da animação? Primeiramente, eu adorei o filme. Eu gosto muito de animações, eu sou designer, então me identifico bastante com esse tipo de criação. Achei interessante a pergunta dele, né? Fazer animação é um trabalho muito solitário, imagino, né? É só você e o computador o dia inteiro, são muitas horas de trabalho. Vivo isso também, não mexo com filme, não mexo com animação, mas meu trabalho é assim também, eu e podcast. E reuniões só no Meet, mesmo se a pessoa está na mesma empresa que eu. Eu comecei a assistir o filme, eu gostei muito da estética dele, ele remete um pouco a alguns filmes antigos da nossa infância. Achei muito gostoso de assistir. Ele tem uma história muito profunda, mas também ele é muito tranquilo. Tipo, você se sente tranquilo quando você assiste. Eu adorei a trilha sonora também. Eu não lembro como é a música, mas aquela música de quando ele se encontra aqueles amigos. Eu achei uma música tão gostosinha. Mas eu assisti o filme pensando, nossa, é um frame a frame, que trabalho deve ter dado para fazer, né? Queria saber mais sobre essa parte técnica. Primeiro eu achei que você tinha feito manualmente, mas aparentemente você fez digitalmente, frame a frame. Que programa você usou? O que você fez primeiro? O que você fez depois? Quanto tempo você demorou para fazer? Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa parte. Eu gosto bastante de saber os behind the scenes de animações. Tá querendo um estágio aí também. Tô brincando. Vai lá. Trabalho com design também. Então, assim, a animação, a parte técnica ali, para você aplicar para o edital, já tem que ter o roteiro todo escrito, e daí já vai ter que ter um mood board daquilo, né? E o storyboard, no mínimo. Então, o storyboard é uma história em quadrinhos, de tudo que está ali. Então, já pega como que vai ser a câmera, vai pegar personagem de costas, de cima, né? Então, você faz tudo essa parte do storyboard. Depois você transforma o storyboard em animatic. Aí eu fui pro computador para transformar o storyboard em animatic. Então, o animatic é você dar a velocidade ali, quanto tempo ela vai demorar para chegar e aquilo. Quando eu fiz o animatic, estava dando 15 minutos. Porque você consegue ver o tempo. Eu coloquei ali no Premiere, vocês conhecem, um pacote Adobe, e daí fiz ali no Premiere, fui colocando para ver o tempo mesmo que a animação tinha no total, era 15 minutos. Eu falei, ótimo, mas eu consigo diminuir, né, para 10 minutos, tranquilo. Depois, depois de aplicar para o edital, aí começou o trabalho mais refinado, porque o animatic, você nem desenha personagem direito, sabe? É só para entender, a cabeça dela está aqui, o rabo está aqui, ela vai daqui para cá e demora 5 segundos. Então, isso tudo já é um trabalho à parte, é uma pré-produção quase. E daí, quando fui contemplado no edital, já comecei com a Stephanie, e daí a Stephanie começou a planejar esse movimento do corpo, e a gente trabalhou no Toon Boom Harmony, que é não sei se você conhece, é um software de animação usado assim no mercado mesmo. E ele tem muito isso, assim, ele é um software exatamente para animação. Então ele tem Onion Skin, que é uma camada de cebola, você consegue ver a animação do frame anterior para se basear e etc. Depois que a gente fez toda essa animação base nesse Toon Boom Harmony, eu colori o primário, né, os quadros chaves no Photoshop. Daí depois usei o Premiere, depois usei o After Effects, conhece? Depois joguei de novo no Premiere para finalizar, né? Aí sim finalizou.
E a parte da música, quem fez foi uma dupla, né? O Dudu e o João. Eles são muito mais assim experientes que eu, trabalham, né, na cultura aqui de Campinas, né? Tanto que o Dudu agora está em Fortaleza fazendo show, sabe? São músicos mesmo, assim. E tem uma galera muito legal que trabalhou junto. E toda essa parte da música, o Dudu ele já tinha essa música. E daí ele assistiu, depois só que ele assistiu uma parte do filme, ele falou: cara, posso colocar uma música minha no filme? Daí eu, putz, cara, pode, né? Por que eu não aceitaria, né? Ele é um compositor incrível, um músico incrível. Daí ele falou: tem uma música minha que combina muito aqui, posso colocar? Daí eu falei: pode. Só que a música teve que ser adaptada. Então a música não era exatamente aquilo. Tinha todo o instrumental e tal. E eu queria uma coisa mais, né? Porque ali dentro dela, da personagem, ali tinha que ser uma coisa mais intimista. Então tinha que ser. Então não é aquela festa que é a música, mas assim, caiu como uma luva e já estava pronta antes. Já tinha sido composta antes. Aí ele quis colocar, e óbvio que eu aceitei. E ficou ótimo mesmo. Obrigado pela pergunta e pelo elogio. Alguma pergunta mais? Aqui. Fica à vontade. Eu também tem uma provocação aí. No caso é pro Diego de novo, é só uma pergunta rápida, que eu estou fazendo agora um filme, terminando, que tem animação, no caso, só 1 minuto de animação, é o primeiro trabalho com animação, então começar para facilitar, é um filme de 10 minutos, para não fazer 10 minutos de animação, eu decidi fazer algo híbrido, live action, e faz 1 minutinho de animação para começar fácil. Mesmo assim, né, tá sendo um trabalho, no caso não sou eu que estou animando, é outra pessoa, mas está sendo um trabalho para a gente, está demorando, Demora muito. É demorado aí, e tem uns problemas que atrapalham tudo, mas acho que a questão que eu quero saber é quanto tempo demorou, porque a animação, né, 10 minutos, e bem animado, tudo fluido, é simplificado, né, que tipo, o ambiente é todo no deserto e os personagens não são tipo uma forma humana, então, que nem você falou, facilita na animação, mas ainda assim dá pra ver que é um processo, eu imagino que é um processo longo. Também a questão é, quanto tempo demorou, tipo, da concepção inicial, tipo, vamos dizer, começou a escrever o roteiro para montar o corte final, quanto tempo você diria que demorou o filme? Como que é seu nome mesmo? Flávio. Flávio, demorou 1 ano. 1 ano mesmo. E quando você vê, o seu são humanoides animados? São humanos animados? Sua animação? Tem humanos, né? Cara, por um lado é mais difícil, por outro é mais fácil também. Tá? Por que é mais fácil? Porque você conhece já o movimento de um humano. Então, eu não sei em qual ponto você está do processo, mas muita gente usa como se fosse quase uma rotoscopia, que grava uma pessoa, uma atriz, fazendo os movimentos e coloca meio que a personagem por cima. Então, se você tem muita coisa, então às vezes vai mais rápido, tá? Mas é mais parte para animar. Certo? Você vai ter que animar tudo, dependendo se é um close, você vai ter que animar a sobrancelha e o dedo, né? Fazendo assim. Então, demora mesmo. Então, demorou 1 ano depois que eu já tinha o animatic e o storyboard. O animatic, ele é o storyboard, uma história em quadrinhos animada. Então, o que? A animadora, ela pega e faz essa interpolação, ela faz daqui até aqui. Ela precisa fazer todos esses frames para ficar no tempo certinho. Isso é muito demorado, né, cara? E por ser uma parada artística, é uma parada manual. Quem está desenhando é frame a frame, na mão? Ou é cutout? Cutout é como se fosse marionetes, assim, que você coloca as junções assim nela, e você vai movendo e vai... Cara... Sim, o que é bom, você, como conselho, assim, você é o diretor da obra? Isso. O conselho que eu daria para esse profissional, que é o animador que você contratou, a animadora, seria você passar o máximo possível de referência e dar o máximo possível de liberdade. Eu sei que é muito difícil, mas acho que como diretor é essencial você falar assim, você achou que ficou legal esse movimento? Então, é isso, sabe? E deixar. Daí vai demorar menos. Eu acho que a sua pergunta veio com uma preocupação, né? De, putz, está demorando muito. Então, por isso que eu estou te dando esses conselhos mesmo, porque eu acho que acelerou muito o meu processo. Foi um processo de 1 ano, porque,
cara, é uma obra que é minha, tá falando de mim ali. E daí eu falava, ai, não, vou jogar uma sombrinha ali. Eu jogava uma sombrinha. Aí voltava, e minha esposa falou, mas você não tinha terminado? Eu falei, nossa, mas é que se eu jogar uma... Sabe assim? Então tem tudo isso. Depois da animação ser pronta, você ainda vai ter que fazer uma pós nela. Né? Você vai ter que jogar uma luzinha, uma coisinha, né? Um blur ali no movimento para ficar mais rápido. Então dá liberdade. Fala assim para a animadora, fala assim, ó, manda ver aí. Você achou que ficou bom assim? Porque eu quero o seu olhar nisso. E deixa. Isso vai fluir muito. Porque quando você está trabalhando com o animador e o animador está ali desenhando, aí ele entrega, a pessoa fala, mas podia ter o nariz um pouquinho mais... Aí ele fala, putz, meu Deus, aí vai ter que voltar. Imagina, eu não sei se é frame a frame, mas imagina cada segundo, gente, é 12 desenhos mesmo, né? Então é trabalhoso, o meu demorou 1 ano, exatamente porque eu segurei meu filho até ele já estar com a cabeça para fora, não tinha mais jeito de segurar, eu soltei. Agora, se eu pudesse dar um conselho para você, pega o máximo de referência possível, pega um filme, tira a foto do filme, grava uma cena do filme e fala, tá vendo, eu quero esse efeito, e dá o máximo de liberdade possível para sua animadora, para ela colocar a parte dela ali, aí você vai ver que vai rapidão. Boa sorte, depois você me mostra. Bom, eu ia provocar, mas a gente está chegando aos nossos momentos finais, então se vocês quiserem fazer alguma consideração final... Mas eu fiquei pensando aqui, aí pra gente pensar, né? Nem para responder nem nada, porque sextou, né? Pelo amor de Deus, né? Não, a provocação maior é pensando nas imagens, né, dos filmes em si, né? Eu vejo pelo documentário que você sai um pouco dessa narrativa da personagem, você transporta-se para dentro dessa matéria mesmo, que é aquela madeira, e a madeira para entrar dentro da personagem em si. E pensando na sua provocação da animação, eu fico pensando frame a frame, o quadro a quadro, e o prompt a prompt hoje, né? Como é que é isso, né? Sabe? Fico pensando nessa, porque eu acho que até os festivais, acho que a própria mostra, estão se preparando, porque agora tem uma camada muito grande de filmes feito pela tal IA. Que às vezes Kabuki, que foi um filme que foi exibido ontem aqui, com animação também, demorou 8 anos de trabalho. E aí a pessoa fala, nossa, mas no meu prompt eu dou um prompt a prompt e vai rapidamente fazer isso, né? Essa intervenção é uma provocação, na verdade, né, para se pensar nisso, né? É um mercado novo que está chegando e a gente tem como dizer não, isso não vai entrar, porque eu acho que daqui a pouco vai ter que ter uma sessão para filmes produzidos totalmente, 100% ou 70%, 50%, né? E aí eu fico pensando nessa questão dessa paixão da animação em si e esse trabalho, né, dentro de todos os filmes em si, essa conversa, como é que a gente começa a lidar com isso a partir daqui para frente. E, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, realizadores, realizadora aqui presente, dizer que a mostra ela continua pelos espaços, não é somente aqui no MIS, a mostra está na cidade, ela está no MG, na região aqui que é o Osiel, Sala dos Toninhos, os Céus, hoje teve a mostrinha, vai continuar acontecendo para as crianças, muito legal, muita animação, essa relação com a animação e a animação deles vendo aquela animação, a descoberta de como isso é feito também, é muito mágico assim, né, para isso. Então a mostra continue acompanhando, sigam, venham, chamem, tragam e sextou, viva a nossa democracia e que a gente continua, né, pensando nesse país dessa forma, assim, né, sempre feito por humanos. Obrigado, gente, valeu mesmo.